Olá, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença pontual de todos vocês. Muito obrigado ao Hamilton, que teve a brilhante ideia de criar esse grupo maravilhoso. E mais ainda, a ideia de convidar a professora Isabela para nos presentear toda segunda-feira com os seus belíssimos ensinos. Professora, hoje nós estamos na página do livro, no livro eletrônico, na página 114, né? Psicoterapia e religião. Mais uma vez, professora, muito obrigado, seu papai, sua mamãe, pela sua presença entre nós. Muito boa noite. Palavra sua. Boa noite, Geraldo. Queria agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui, né? Os que chegam, principalmente os que chegam na hora. Domingos, Ana, Edelvais, que ainda vai fazer a leitura, Manuela, Elizabeth, Jandira, Andressa, todos vocês, todos que nos assistem no canal lá do YouTube, no Facebook, são todos muito bem-vindos. E, como eu disse para vocês, vamos aprofundar nossos estudos, incluindo também outros textos, agradecendo a possibilidade de estar realizando isso, a Beth e a Sophie Hellinger, né? E a força que tem dentro de nós para seguir estudando e, principalmente, colocando em prática o que a gente aprende. Então, vamos seguir agora com o livro No 100 Centímetros de Leveza. Você já passou as páginas, Geraldo? Sim. Já ficou gravado? Ficou gravado. Ah, então tá. Então podemos seguir. Muito obrigada, Edelvais. Terapia e religião. Tanto a psicoterapia quanto as religiões buscam a salvação e a cura da alma. E, por meio dela, a salvação e a cura para o ser humano em sua totalidade. Isso as une. Contudo, também se diferenciam, pois a psicoterapia, por suas origens, se reconhece devedora à ciência e à filosofia das luzes, e assume uma postura crítica diante das religiões tradicionais. Isso foi benéfico para elas sobre muitos aspectos, pois a psicoterapia, com seus conhecimentos, as forças a se purificarem, afastando-se de imagens, esperanças e temores míticos e retornando a seus inícios e às suas raízes. A alma e o eu. Contudo, também para a psicoterapia, se coloca a questão de saber até que ponto ela própria permaneceu sobre o encanto de esperanças e imagens arcaicas, e também carece de uma desmistificação. O próprio eu, da forma como fascina alguns terapeutas, é também uma imagem mítica que alimenta esperanças míticas e procura dominar os medos de uma forma que beira a superstição. Também me parece um mito a forma de encarar a alma na religião e também na psicoterapia como algo pessoal. Pois, quando olhamos sem preconceitos a forma de sua atuação, observamos que não somos nós que temos e possuímos uma alma, mas é a alma que nos tem e possui. Que ela não está a serviço, nosso serviço, mas, pelo contrário, nos toma a seu serviço. Assim, existem numerosas questões que afetam tanto a religião quanto a psicoterapia. O método. Meu método é fenomenológico. Isto significa que, na medida do possível, prescindo do habitual, inclusive de teorias e convicções, e me exponho à realidade experimentável, da forma como ela se manifesta e como se modifica no decorrer do tempo. Então, aguardo que
a partir do oculto, algo se manifeste e que, de repente, como um relâmpago, atinja o ponto e ilumine como verdadeiro e essencial. Esse algo me faz sintonizar com uma realidade que ultrapassa em muito o saber, os planos e o querer do eu, e se comprova por seus efeitos. A alma e o eu na religião. Começando pela religião, faço a seguinte pergunta: o que se passa com uma pessoa quando ela se vê como religiosa? Quando observamos pessoas religiosas, vemos que são conscientes de dependerem de forças, cuja atuação permanece misteriosa. Em face de tais experiências, elas assumem uma atitude de profundo respeito, humildade ou devoção na presença de algo misterioso que não compreendem. Essa é a autêntica atitude religiosa. Ela nos convida a dar antes um passo para trás do que para frente. Ela não reivindica, está em harmonia e em paz. Denomino-a religião da alma. Há, porém, um domínio da alma que dificilmente tolera essa reserva. Em lugar disso, procura apoderar-se da realidade que está por trás dessas manifestações, influenciá-la e colocá-la ao próprio serviço por meio de ritos, sacrifícios, expiação e orações. É o que eu chamo de religião do eu. Algo que vibra na religião da alma também se encontra na religião do eu, porque também reconhece uma realidade que nos transcende. Ao mesmo tempo, porém, ela tenta abolir o caráter oculto dessa realidade e dispor sobre ela. Isso é realmente uma contradição. Daí resultam degenerações da atitude religiosa na medida em que buscamos desvendar o mistério e dispor dele, em vez de respeitá-lo. Com isso, se indica às religiões e à prática religiosa um caminho de purificação que retorna do eu para a alma. As religiões reveladas. Especialmente importante para nós são as religiões reveladas. São as que têm sua origem em alguém que proclama aos outros ter recebido de Deus uma revelação e exige deles fé nessa revelação, frequentemente sobre a ameaça de condenação eterna. As religiões reveladas, em nosso caso, particularmente o cristianismo, são, no mais alto grau, religiões do eu. Não somente o Deus de quem se afirma ter se revelado é um eu com todas as suas características. Também o revelador fala como um eu e exige dos outros que submetam o próprio eu ao dele. Entretanto, quando contemplamos sem preconceito esse fenômeno, constatamos que o revelador fala somente de si e que a fé que ele exige é, em última análise, uma fé nele.
Ele afirma também que Deus não fará uma revelação semelhante a mais ninguém, e, portanto, que todos os outros estão excluídos de uma revelação semelhante e que o próprio Deus se submete a essa revelação para sempre. Assim, através de sua revelação, o revelador não se coloca apenas acima de seus adeptos, mas também acima do Deus que ele proclama. Por conseguinte, são principalmente as religiões reveladas que precisam de esclarecimento e purificação. A comunidade religiosa. Quando investigamos mais de perto o desenvolvimento do indivíduo, notamos que seu sentimento religioso, sua fé e seus atos religiosos começam na família, que determina suas convicções religiosas. Antigamente, a religião era uma das condições para se pertencer à família. Transgressões contra a religião eram encaradas e punidas como uma deserção da família. Assim, o abandono da religião era vivido, e em parte ainda o é, antes de tudo, como deserção da família e estava associada ao medo de perder o direito de pertencer. Analisando bem, vê-se que esse medo não está em conexão com os conteúdos religiosos, pois se manifesta de forma semelhante em famílias que pertencem a diferentes religiões, independentemente de suas doutrinas e práticas. O grau mais forte ou mais fraco em que é sentido depende do grau de seriedade com que a família encara a religião. O mesmo vale para as atitudes conhecidas como irreligiosa e como ateísta. Também elas atuam criando obrigação, na medida em que são condições para se pertencer à família. Essas são, portanto, religiões de certos grupos. E, frequentemente, é por meio delas que esses grupos se diferenciam dos outros, sentem-se superiores a eles e tentam expandir a influência da própria religião e do próprio grupo às expensas de outros. E, às vezes, chegam a justificar a opressão de outros grupos. As convicções políticas também são definidas, às vezes, com um zelo semelhante e produzem os mesmos efeitos. Cada um desses grupos atua com um eu ampliado. Por conseguinte, a religião de grupos é uma religião de eu, num sentido mais forte. Nela, o que interessa é não somente apoderar-se de uma realidade oculta, mas também exercer poder sobre outras pessoas e grupos. A religião natural. Contudo, encontra-se dentro das diferentes religiões, indo além da vinculação à família e ao grupo, uma profunda devoção pessoal. Por lealdade ao próprio grupo, ela respeita as formas exteriores da religião, mas interiormente se eleva bem acima de seus conteúdos. As correntes místicas no cristianismo e no Islã, por exemplo, são tão próximas que dão a impressão de que as diferenças entre suas religiões de origem foram quase totalmente abolidas.
Existe, portanto, dor contido nas tradições, nos artigos de fé e nos ritos, uma experiência religiosa e uma atitude religiosa que é pessoal e não depende da religião do grupo. Ela se liga à experiência do mundo e dos limites que ele nos impõe. Essa experiência é partilhada por todos os seres humanos. Com essa atitude religiosa, é acessível a todos da mesma forma, pode ser chamada de religião natural. Ela não carece de uma doutrina nem de uma prática. Em contraste com outras religiões, não existe nela qualquer sentido de superioridade diante dos outros, qualquer reivindicação de poder, qualquer propaganda. Nela, cada pessoa é um indivíduo. A religião natural une, onde as outras separam. A religião natural é uma realização pessoal e talvez a mais elevada delas. Descrevo a sua característica com um exemplo dos inícios da filosofia. Os primeiros filósofos de que temos notícia no Ocidente conseguiram prescindir interiormente das ideias tradicionais sobre o ser humano e a natureza e se expuseram à realidade tal como ela se mostrava diante deles, sem preconceitos e sem medos. O que eles experimentaram inicialmente, o espanto, a surpresa pelo fato de algo existir. A vida emerge a partir de algo que permanece oculto e ela volta a emergir nesse oculto. Esse espanto em face da realidade, tal qual ela se manifesta, é um ato de devoção diante daquilo que é, sem tentativa de esquivar-se ou de interpretar. Essa devoção silencia diante de um mistério e não busca saber mais do que ele espontaneamente nos mostra. Ela aceita os limites que nos impõe a realidade experimentável, sem querer suprimi-los ou ir além deles. Isso é profundamente religioso, mas de uma forma natural e humilde. Religião como fuga. Em contraposição, muita coisa nas religiões tradicionais é uma tentativa de escapar dessa realidade e de ser salvo dela. É uma tentativa de modificar a realidade experimentável de acordo com os próprios desejos e imagens, de interpretá-la em vez de se defrontar com ela, de desvendar seu mistério em lugar de respeitá-lo. Porém, antes de tudo, é a tentativa de insurgir-se contra o fluxo da transitoriedade, a tentativa do eu de apoderar-se de uma realidade inapreensível e colocá-la ao próprio serviço. Por trás dessas ideias estão esperanças e medos arcaicos e mágicos de uma época em que o ser humano ainda se sentia totalmente dependente e, por isso, buscava aprisionar, com ritos e recursos mágicos, a realidade amedrontadora e perigosa.
dessas profundezas arcaicas da alma, surgiu a necessidade de sacrifício, de aplacamento, de expiação, de busca de influência. Essas necessidades, no correr do tempo, foram reforçadas pela força do hábito e se transformaram em convicções, sem que o ambiente fornecesse indicações de realidades correspondentes. Seguramente, essas imagens arcaicas resultam, em larga medida, da transferência de experiências humanas para o oculto. Pois essa atitude religiosa transfere para o outro oculto, que pressentimos, mas não conhecemos, as experiências de compensação, aplacamento, expiação e busca de influência que experimentamos nas relações humanas. Contra esse quadro de fundo, se depreende mais nitidamente o trabalho exigido do indivíduo pela religião natural, envolvendo a purificação do espírito e a renúncia à influência e ao poder. Muito bem, muito obrigada. Como vocês sabem, ou talvez imagino que saibam, Bert Hellinger, ele foi um teólogo e um exegeta, especialmente dedicado ao conhecimento dos textos sagrados. Então, quando ele fala desse tema, ele fala com muita propriedade e com muito conhecimento, pois ele era teólogo, filósofo, exegeta, então ele sabe do que ele está falando, não apenas teoricamente, mas também experiencialmente. É um tema avançado, vocês podem perceber que esse tema não está presente de um modo geral em nenhuma formação de constelação familiar. É um tema difícil da gente abordar e talvez o menos frequente, né, nas lives, nem existe isso, na verdade. As pessoas nem falam desse tema e é um tema tão importante. E aqui ele explica de maneira linda esse tema, ou pelo menos um começo desse tema, que também está presente no livro Psicoterapia, Religião e Aconselhamento Espiritual, que é uma versão antiga, ou depois ele lançou um outro livro em espanhol, que não está editado em português, que agora nesse momento só me vem a imagem. Eu vou depois, quando a gente estiver estudando aqui, pegar o livro para vocês. Ele também tem um livro, A Igrejas e Seus Deuses, que está traduzido para o português. Também tem um livro que se chama Mística Natural. Alguém colocou no nosso grupo, não foi, Edelvais? Foi você quem colocou um livro que estava traduzido para o português da Alma Lepic, que é uma editora argentina. Então, traduziram um livro da editora Alma Lepic, e ele tem vários livros em inglês sobre esse tema, né? Esse daqui qual é? Religião, Psicoterapia e Aconselhamento Espiritual. É esse daí que depois foi feito me lembrei do nome do livro. Del cielo que enferma a la tierra que sana. Esse é o livro que é uma versão, tipo assim, versão 2.0 desse livro, Psicoterapia, que ele já está esgotado. Eu acho que esse é um tema, assim como o tema de empresas, que a gente poderia, uma hora aqui no grupo, parar e estudar esses livros, que eu acho que eles seriam melhor compreendidos na sua transversalidade, né? Mas aqui, nesse livro, e que é um livro do começo da trajetória dele como escritor, ele já traz as sementes disso que depois ele desenvolve ao longo de vários livros. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, que Bert Hellinger, naquela autobiografia dele, se não me engano, ele tem 89, por aí, livros que são editados
de próprio punho, digamos assim, ele chega a 110 livros com as compilações que foram feitas e outras versões dos livros que foram editados. Mas uma boa parte dos livros do Bert Hellinger, que não estão editados em português, eles versam sobre conhecimentos do mundo, conhecimentos filosóficos, são obras de sabedoria. Não versam tanto apenas sobre a constelação familiar. Então, existe aí um universo ainda a ser descoberto dentro da obra dele, mas que eu diria que para a gente poder ter acesso a esse conhecimento, a gente precisa dessa base, que justamente são os livros que não só ele traz a semente disso que depois ele vai desenvolver, como também ele explica o seu trabalho, o seu aqui chamado método, né? Que é uma palavra que hoje em dia nós não usamos muito para descrever a constelação familiar. Me dá uma certa pena, porque ser mais preciso, exigir de nós mais precisão na utilização da terminologia, justamente porque existe essa consideração de que não se trata de uma ciência. Então, a gente não, se vai usar o termo método, aí vai usar o termo método, a gente vai ter que se referir ao que o método significa. Se a gente utiliza o termo filosofia, a gente vai ter que se referir ao que significa, que é um pouco do cansaço que o método científico cartesiano nos impõe. Mas, nesse livro aqui, exatamente, Bert Hellinger faz ainda a descrição do caminho, que depois eles chamam de caminho fenomenológico, ele usa a palavra método, né? Então, ele coloca aqui nesse livro, que é essa semente, que eu falei, que nesse capítulo, quero dizer, que vai estar em outros livros, e ele mostra como a psicoterapia, a religião, e depois ele vai falar também da filosofia, buscam, de uma certa maneira, essa cura da alma, a cura do ser humano, digamos assim, na sua totalidade, nesse sentido, ele as une. Mas existem diferenças, e essas diferenças são muito marcadas, especialmente no campo da psicoterapia científica. E aqui vocês podem observar que ele não despreza a psicoterapia científica, ele nunca desprezou o caminho científico cartesiano do conhecimento. Ele fala, não, olha aqui, a psicoterapia científica, ela foi muito importante, fez várias descobertas, mas aqui tem uma questão que é a ênfase excessiva, até mesmo mistificadora, do que vem a ser o eu, né? Então, ele falou, olha, de uma certa maneira, quando surgiu a psicoterapia científica, que isso foi lá pelo século XIX, né? Início do século XX, teve a psicanálise e o surgimento da psicoterapia científica, ela foi se distinguindo da religião enquanto o caminho de conhecimento da alma, mas o nome psicologia vem da raiz grega, psique. Psique é alma, né? Então, ele mostra que, de uma certa maneira, a psicoterapia científica ela colocou no eu imagens e esperanças que estavam relacionadas ao divino, né? Então, ele mostra o seguinte, olha, da maneira como alguns terapeutas, algumas escolas colocam o eu, ele parece também uma imagem mítica, e o que o Bert Hellinger vem desconstruir é essa ideia da existência de um eu, né? Da mesma maneira que dentro da alma, como uma alma individual, ele fala, olha, isso aqui também não é correto, não é adequado dentro das religiões por aquilo que se mostra na prática, por aquilo que se mostra nos efeitos. Então, é muito importante que vocês entendam que o que o Bert Hellinger coloca não são reflexões apenas mentais. O que ele traz são descobrimentos a partir desse método, né, fenomenológico, onde ele faz esse esforço, que é um esforço hercúleo para todos nós, de prescindir dos conhecimentos anteriores, das teorias, de suas próprias convicções religiosas
e se expor a essa realidade experimentável, que, como ele mostra, buscando ser tocado por ela, né? Então, ele vai aqui descrever um pouco do seu método fenomenológico, que significa essa sintonia com a realidade, mas uma sintonia com a realidade que parte de um ponto de humildade e de, como é que eu poderia dizer, de conexão com algo maior que une o seu método fenomenológico com a religião. Aí vem uma pergunta, né, que ele traz aqui no item a alma, o eu e o eu na religião. Eu não sei vocês, eu era e sou uma pessoa religiosa. Passei por algumas religiões como praticante, como devota, e também tive a oportunidade de fazer uma tese de doutorado, ou seja, estudar as religiões a partir de um ponto de vista científico. Então, para mim, esse tema é um tema muito importante, desde como é que poderia dizer, de uma busca interna natural que não fazia, inclusive, parte da minha família. Era uma pessoa que eu estudava em colégio de freira, de padre, mas eu gostava de chegar na escola antes para poder ir para a capela, porque eu gostava daquele silêncio. Às vezes eu saía do recreio e ia para a capela. Meu filho fala, não, mãe, você não era uma criança normal. Criança gosta de brincar, você vai para a capela no recreio. Então, eu participava de movimento de jovem na Igreja Católica. Então, para pessoas assim como eu, que talvez tenham uma vivência profunda das religiões, aquilo que o Bert Hellinger coloca, muitas vezes pode parecer assustador, pode parecer estranho, né? E o que ele mostra aqui é que o que está no fundo, muitas vezes, desse sentimento religioso, pode não ser essa busca de conexão ou de interiorização que eu percebia, por exemplo, em mim, mas ele fala que existe também um medo em relação a esse mistério da existência, que é uma ideia de que eu posso domar, que eu posso me relacionar com esse mistério, que ele fala, olha, essa atitude em relação a esse mistério não é uma atitude verdadeiramente religiosa. Ele fala que essa atitude verdadeiramente religiosa é essa atitude que dá um passo atrás em vez de buscar algo. Ou seja, é uma atitude receptiva. E se vocês observarem, é a atitude básica que está dentro do seu método. Eu já falei isso aqui algumas vezes para vocês, isso era nítido fisicamente no Bert Hellinger. Como quando ele tinha que responder alguma coisa, ele fazia assim, ele ia para trás. Então, uma atitude que, no caso dele, se refletia, inclusive, fisicamente, né? Então, ela não reivindica, segundo ele, essa atitude religiosa original, natural, que depois ele vai falar da religião natural, nada. Ela quer simplesmente estar em harmonia, em paz, e ele chama essa religião de religião da alma. O que mais que eu poderia dizer desse item? Ah, sim, a religião da alma em contraposição à religião do eu, né? Ou seja, essa religião que busca domar esse mistério, que busca se relacionar com ele. E ele mostra que esse tipo de religião que é baseada no eu e nessa troca com o divino, que passa a ser, de uma certa maneira, personificado, e inclusive no livro O Amor do Espírito na Hellinger Ciência, ele mostra os vários tipos de relacionamento que podem ser estabelecidos com o divino, de um filho em relação ao pai, ou em relação à mãe, de eu como participante de uma comunidade de santos, do que acontece em relação aos padres e às freiras, como eu com um noivo ou uma noiva, né? com uma relação assim de intimidade. Então, ele chama essa religião de a religião do eu, essa que quer se apoderar daquilo que está por trás desse mistério. Depois ele faz uma crítica muito dura às religiões, às ditas religiões reveladas. E vocês sabem muito bem que ele foi padre.
E aí piora bastante a situação. Por que piora a situação? Porque o que ele mostra? Que a religião revelada, ela é revelada por uma pessoa, por um ser humano, e esse ser humano, inclusive, fala a partir do seu próprio eu e exige que os outros, de uma certa maneira, se submetam à autoridade daquilo que ele traz como revelação. Então, ele traz uma crítica dura, ele fala, olha, o revelador fala somente de si e que a fé que ele exige é, em última instância, uma fé nele. Né? E vocês podem observar o que aconteceu. Aí, vindo assim de um estudo histórico, porque para mim, por exemplo, foi muito duro quando eu fiz um doutorado em História e tive que estudar a própria religião que eu participava, porque eu tive que deixar de ver a religião como algo sagrado e ver a religião como algo humano, como uma construção histórica, social. E é, de uma certa maneira, isso que o Bert Hellinger vem mostrar. Ele vem falar, olha, essa religião que se diz revelada, ela tem um lado humano. Isso é muito difícil, especialmente para as pessoas que fazem parte de uma religião. Então, ele fala que ele vai colocar muito claramente aí essa humanidade desse revelador, né? Não sei se vocês têm uma noção que existe dentro desse processo histórico uma autoridade, e assim, vem em todos os campos, né? Então, digamos assim, existe uma autoridade de função. Dentro do campo da constelação familiar, aonde está a autoridade de função? Digamos assim, a autoridade está com o Bert, a autoridade agora está com a Sophie Hellinger, a autoridade está ali. Quando chega, por exemplo, no caso do cristianismo, quem tinha autoridade de função era a Igreja Católica. O que chegou? Chega o protestante. Então, ele chega com o quê? Com uma revelação, com algo novo que tenta se colocar em relação àquele grupo que já tem uma autoridade de função. Mas o que Bert Hellinger está nos mostrando aqui é que tanto essa autoridade de função como essa autoridade profética, digamos assim, que se coloca através de alguém que traz essa revelação, elas ainda se baseiam em grande medida com a nossa consciência restrita do grupo e também com essa perspectiva sobre o eu e sua relação com o mistério. E aí ele vem falar sobre a comunidade religiosa, sobre um outro tipo de estrutura de poder, que é essa que eu tive que, de uma certa maneira, lidar, como se estabelece dentro dos grupos de religiosos e dos grupos humanos de um modo geral, porque ele fala, inclusive, aqui da política, e por isso também ele nunca quis fazer do trabalho dele uma escola, não no sentido de uma escola de um aprendizado, mas também ele nunca quis muito isso, a ideia original da Hellinger Schule, inclusive, foi da Sophie, mas uma escola no sentido de um pensamento fechado. Então, ele sempre quis que fosse esse movimento aberto, ele nos traz esse olhar mostrando assim, olha, as ordens são vivas, não tragam essas ordens como sendo fechadas, literais, né? E aí ele fala da comunidade religiosa como sendo algo relacionado à nossa consciência coletiva, com a nossa família, com a nossa consciência de grupo, e também, obviamente, com a nossa consciência restrita, que é onde isso se manifesta de maneira mais pungente. E mostra como isso tem uma constituição histórica, porque, olha só, imaginem vocês, a gente tinha o poder religioso junto com o poder político, né? Por isso, quando a gente fala assim, como é tão caro para a nossa sociedade, nosso Estado democrático de direito, o fato dele ser laico, né? E eu me lembro muito engraçado que quando o Bert Hellinger estava aqui em Brasília, que a gente fez uns eventos assim que foram fechados, não foram abertos ao público, mas ele fez um no TJDF. Aí eu sei que ele falando de tudo isso, né? E as pessoas falando, não, mas o que está acontecendo aqui? Porque isso parece coisa espírita, não sei o quê. E estava assim, lá atrás, onde ele estava, naquela sala, tinha lá uma cruz, né? Então, assim, é muito difícil, mesmo a gente buscando essa laicidade, não sei se é assim que se fala, é muito impregnada na nossa alma essa
essa ideia da participação dentro da comunidade religiosa. Então, ele fala da religião do eu, ele fala da religião da alma, e ele fala dessa religião dos grupos aonde está envolvido, onde estão envolvidas todas essas relações de poder. Então, não, no caso das religiões do grupo, não é apenas se apoderar da religião oculta, como acontece na religião do eu, mas também exercer poder sobre pessoas e grupos. E olha só, a gente aqui usa o conceito de campo. Vocês sabem que o conceito de campo é um conceito transdisciplinar. Ele surge na física, mas ele está presente na psicologia, ele está presente na biologia e ele está presente na história. Os grupos humanos formam campos, e isso está em vários domínios. Então, aqui nós estamos falando, por exemplo, desse campo, do campo religioso. Depois ele vai falar da religião natural, como eu disse, inclusive ele tem um livro que se chama Mística Natural, e ele vai falar disso que existe, não só dentro das religiões, mas que existe na vida como um todo, que é algo distinto, que é uma profunda devoção pessoal que a pessoa tem, que vai além daquele grupo, do qual ele participa, e que, inclusive, essa religião natural une tradições que, aparentemente, na sua forma dogmática, na sua forma religião de grupos, são diferentes, como é o caso do cristianismo e do islamismo, né? Inclusive, já falei várias vezes também para vocês, como esse conceito de purificação, como isso tudo vem dessa mística ocidental cristã. Então, Bert Hellinger também fez um estudo de religiões comparadas e usa essa metáfora em várias de suas histórias, como nós já vimos aqui, mesmo nesse livro que nós estamos lendo. Então, essa religião natural é essa religião que nos liga naturalmente a esse mistério, é uma atitude religiosa que está acessível a qualquer pessoa e que não está presa a nenhuma doutrina e a nenhuma prática. E cada pessoa, na sua singularidade, pode expressar essa devoção, e de uma certa maneira, vocês observem que é a isso que o Bert Hellinger nos conduz. Inclusive, eu posso dizer que, na minha experiência pessoal, não só o doutorado foi um divisor de águas na minha compreensão da religião, porque eu tive que fazer esse árduo processo de enxergar a religião como histórica, como humana, como o trabalho do Bert Hellinger. Porque eu já não conseguia mais enxergar a religião sem perceber essa religião de grupo ou perceber essa religião do eu. Então, Bert Hellinger nos conduz com o seu trabalho a essa religião natural, a esse caminho de realização pessoal, purificando as nossas imagens que nós temos em relação ao mundo e também em relação ao sobrenatural. Então, é o caminho de nós prescindirmos das nossas ideias e imagens internas, né? E entrar em contato com esse espanto natural que as crianças têm, esse espanto natural que nós também podemos ter diante do mundo, das pessoas e das situações, quando nós vamos além do julgamento, da intenção, da expectativa, de tudo isso que está presente na postura fenomenológica, né? E é uma postura de humildade e de aceitação também dos limites da realidade. Depois ele fala da religião como fuga, e isso é um tema também que ele trata de diferentes maneiras, né? Ele fala, olha, presta atenção aqui, ele não fala sobre isso, mas eu estou fazendo essa conexão para vocês, de que maneira quando uma pessoa é muito religiosa, isso é também uma substituição, no caso, ele fala especificamente em relação à mãe rejeitada, mas, se vocês observarem, se não me engano, o livro As Igrejas e Seus Deuses, ou Seu Deus, porque eu sempre confundo se esse livro é no plural ou no singular, mas, se não me engano, esse livro é dedicado ao pai dele. Porque eu vejo que nessa religião como fuga, existem os dois aspectos, né? Porque, vejam bem, as religiões são
de um modo geral, as religiões ocidentais, não são todas, a gente percebe que existem religiões que ainda têm uma matriz matriarcal, mas as religiões, de um modo geral, são patriarcais. As doutrinas, os limites, os comportamentos, a palavra, né? Então, a religião como fuga, ele não fala aqui nesse texto, mas ele fala em outros textos, também tem a ver com essa fuga da própria família e do próprio pai e do própria mãe, né? A escapar da realidade, no caso aqui, o que ele está falando primordialmente é o de escapar da realidade, no caso eu estou acrescentando que também é escapar de uma certa maneira de uma mãe ou de um pai, quer dizer, eu tenho um pai melhor, né? Eu tenho um guru ou uma guru ou um ídolo, vamos colocar assim, né? É como se eu tivesse alguém melhor do que o meu próprio pai e a minha própria mãe. Então, ele fala que essa religião como fuga da realidade, ela tem a ver com esses medos arcaicos, né, onde existe essa busca de reinterpretar e de dominar esse mistério e essa realidade, se apoderar desse inapreensível, né? E aí ele fala que essas necessidades de segurança, de, por exemplo, saber o que, aqui no caso ele não fala especificamente, mas digamos de saber o que acontece depois da morte, tudo isso, todos são necessidades naturais, foram sendo levadas pela força do hábito, foram se transformando em convicções, né? Sem que isso tivesse um fundamento dentro da realidade, que é dentro do que a gente estuda em sociologia, né? Uma construção social, ou seja, eu falo uma coisa, revelo isso vai se tornando um fato, vai se tornando uma verdade, vai influenciando as pessoas e vai se construindo isso, né? E ele mostra como essas imagens, elas são, em grande medida, uma transferência das experiências humanas, das necessidades humanas em relação a esse mistério. Então, ele nos conduz a esse trabalho, através desse seu método, desse seu caminho fenomenológico, a uma reconexão com essa religião natural. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, uma das passagens que eu tive com Bert Hellinger. Uma vez eu estava num seminário, na época que ele ainda respondia muitas perguntas, e ele fez assim uma preleção, falando que não era possível ter uma religião, que a religião falou mal para caramba das religiões. No final das contas, assim me parecia. Mas naquele momento eu ainda era uma pessoa muito religiosa. Aí eu levantei minha mão, né? Aí eu perguntei, Bert, será que não é possível a gente ter uma religião diferente? Uma religião que conduz as pessoas a essa reconexão? Rapaz, ele ficou muito bravo. Ele ficou muito bravo, repetiu tudo o que ele falou e no final ele falou assim, para você, pode. Ou seja, ele trouxe isso de uma maneira muito pungente. Agora, no final da vida dele, também quem acompanhou assim, os últimos seminários que ele fez um seminário fantástico lá em Cancún. Ele conduzia as pessoas, o grande mestre dele sempre foi Jesus. Então, ele chegou no final, assim, as pessoas falavam, não, Bert Hellinger está gaga. Ele ficava falando assim, Jesus, 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 numa meditação, e levava a gente a ficar repetindo Jesus, Jesus. Aí o pessoal falava assim, não, mas Bert Hellinger está repetindo, isso é porque ele está se reconectando, são os temas dele, quanta coisa o pessoal falou. Mas eu, como já conheci um pouco, né, da história da religião e me interessava muito por esse tema, sempre me interessei, o que ele fazia, eu não sei se vocês já viram o Terço do Deserto, vocês já ouviram falar, né? Eu não sei se é exatamente esse o nome, o Terço dos Padres do Deserto, que é um terço diferente onde a pessoa começa Jesus, 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 aí depois ela, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Redentor, que é uma forma de meditação. Então, por mais que Bert Hellinger tenha falado sobre tudo isso, eu gostaria de finalizar o que eu estou falando aqui hoje, trazendo para vocês que isso sempre esteve presente na vida dele. Foi o grande mestre dele e ele nos conduziu a um contato direto com esse Jesus. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário?
Um comentário, Isabela. Sim, As igrejas e o seu Deus. muito obrigada. Tá? Muito obrigada. Domingos. Bem no início aqui, professor, ele fala em contudo, também se diferenciam, pois a psicoterapia, por suas origens, se reconhecem devedora à ciência e à filosofia das luzes. Isso, exatamente. Foi o que eu falei. Ela surge no século XIX, e isso foi até antes mesmo de Freud. Essa busca de entender a psique, a alma, através do iluminismo, né? Do método científico cartesiano. É disso que ele está falando. Então, a filosofia das luzes é a filosofia mesmo. Assim, a filosofia que vem com o iluminismo, porque, na verdade, existe uma outra filosofia. E se vocês observarem, ele vem justamente trazendo, eu não falei, ele mostra aqui uma outra raiz do seu pensamento. Ele era muito ligado nos filósofos gregos, e especialmente Aristóteles. Então, o trabalho dele remonta, em grande medida, essa compreensão da existência de um motor primordial, isso remonta a Aristóteles. Por quê? Porque os gregos foram aqueles, por isso eles são chamados os primeiros filósofos, porque eles ousaram ir além do misticismo. E olha para vocês que lindo que é todo o panteão, né, da mitologia grega. Mas os filósofos foram além. Eles ousaram, assim como Bert Hellinger, de uma certa maneira, né, dar um passo atrás e olhar para esse mistério através de outras perspectivas. A própria ideia da caverna de Platão, né? Ou seja, eu estou envolto numa caverna e assim, tudo que eu vejo são sombras e eu ouso sair dessa caverna. É basicamente isso que o Bert Hellinger nos conduz. Obrigado. De nada. Podemos seguir? Então vamos. Filosofia e psicologia. É, sem dúvida, um mérito da filosofia e da psicologia terem aplainado o caminho para uma observação imparcial da realidade e de seus limites, contribuindo com isso para o reconhecimento da religião em sua forma natural. No campo da psicologia, cite-se Freud, que identificou como projeções muitas. Ainda também C.G. Jung, que reconheceu as imagens de Deus como ideais do eu e como arquétipos pré-existentes. Foi nos livros de Wolfgang Giegerich, Die Atombombe auf Wirklich, a bomba atômica como realidade da alma, e Drachenkampf, oder Initiation ins Nuklearzeitalter, Luta de Dragões ou Iniciação à Era Nuclear, que encontrei a análise mais radical da religião judeu-cristã, de seus fundamentos e consequências. Uma investigação profunda sobre o espírito do Ocidente cristão. Giegerich demonstra, por exemplo, que a ciência natural e a técnica moderna são apenas a continuação dos propósitos básicos do cristianismo, no sentido de uma religião do eu. Longe de questionar esses propósitos, elas os retomam e levam às últimas consequências. Eu próprio, comparando as ideias e comportamentos religiosos com as relações dentro da família, verifiquei que as relações com o mistério religioso estão calcadas nas imagens e experiências familiares. Com isso, a própria imagem de um Deus único como pessoa precisa ser questionada. Esse Deus
é descrito com características, intenções e sentimentos que nasceram da experiência com reis e governantes. Assim, esse Deus está em cima e nós embaixo. Ele é visto como alguém preocupado com a própria honra, que pode ser ofendido, preside a um tribunal, recompensa e castiga de acordo com o nosso comportamento para com ele. Como um governante ideal, também precisa ser justo e benfazejo conosco e proteger-nos contra intempéries e contra nossos inimigos. Por isso também o chamamos sem inibições nosso Deus. Como um rei, ele também tem uma corte, os anjos e os santos, a qual muitos ambicionam pertencer, como seus escolhidos. Outros padrões de nossa experiência que transferimos para nossa relação com o outro oculto são a relação de uma criança com seus pais e sua relação com a família e o grupo familiar. Imaginamos, então, o outro oculto como um pai ou uma mãe e nos ligamos à comunidade dos crentes como a uma família e a um grupo familiar. Observamos ainda que muitos buscadores de Deus sentem falta do Pai, e sua busca de Deus cessa quando encontra seu Pai verdadeiro. Ou que muitos ascetas, como Buda, sentem falta da mãe. Em alguns casos, transfere-se para o outro oculto o padrão do dar e receber, que prevalece nas relações de negócios. Isso acontece, por exemplo, nos votos religiosos. Ou se transfere para o outro oculto o padrão do relacionamento entre o homem e a mulher, por exemplo, na imagem das núpcias sagradas e na união amorosa com Deus. Mas, raramente, comportamos-nos diante do outro oculto como pais diante de um filho mal educado, ditando-lhe o que ele precisa fazer e como precisa se comportar, para que possa ser nosso Deus. Nesse caso, dizemos, por exemplo, Deus não devia ter permitido isso. Essas observações levam a uma desmitificação das religiões, principalmente das religiões reveladas, pois mostram que as ideias religiosas tradicionais nos falam mais de si mesmas do que de Deus ou do divino. Essas observações nos forçam a uma purificação dessas ideias e de nossa atitude diante da religião. Isso também significa que somos, de novo, remetidos à experiência religiosa original e aos limites que ela nos indica e impõe. Vou contar uma pequena história a esse respeito. Ela se chama O Vazio. Alguns discípulos deixaram o mestre e, ao voltarem para casa, perguntaram-se decepcionados: o que fomos buscar com ele? Um deles comentou: embarcamos cegamente num coche que um cocheiro cego, com cavalos cegos, cegamente tocava para a frente. Mas, se nós mesmos, como os cegos, andássemos tateando, ao chegar à beira do abismo, talvez percebêssemos, com a nossa bengala, o vazio. Psicoterapia e religião revelada.
quando olhamos da mesma forma e sem preconceitos para a psicoterapia, vemos que algumas escolas psicoterapêuticas se tornaram semelhantes à religião que pretendiam superar, e principalmente às religiões reveladas. Essas escolas também têm seu revelador e fundador, e discípulos que aderem a elas e às suas doutrinas. Nestas pode haver muita coisa certa, mas o olhar de quem adere a elas se estreita e ele exclui ou mesmo combate o que não está de acordo com elas. Assim, nascem as escolas psicoterapêuticas, que frequentemente se comportam entre si como religiões. Então, existe no interior dessas escolas uma ortodoxia, uma fé correta e uma prática correta. E existem institutos que fiscalizam essa doutrina. E essa prática exclui os que dela se desviam. Há ainda outras claras semelhanças com as religiões. A iniciação doutrinária, o teste da confiabilidade e de uma moral em consonância com a escola, o rito de admissão, as ordens superiores, a consciência de ter sido escolhido e a luta por influência e poder. Como dentro das religiões, também encontramos nessas escolas adeptos que, devido a uma compreensão pessoal, se afastam da doutrina e da prática prescritas, mas receiam admiti-lo no círculo de seus colegas, pelo temor de serem condenados e excluídos. A competência. No essencial, a psicoterapia se baseia em técnicas adquiridas através de uma observação e de uma experiência mais cuidadosa, constantemente desenvolvida e apurada através da compreensão e da prática. Daí, surge uma tendência de distanciar-se de convicções e de teorias em favor de uma técnica instrumental que é preciso aprender, conhecer, praticar e dominar. Nesse processo, o terapeuta não poderá lidar bem com a multiplicidade das percepções e das necessidades de dominar um único método. Isso leva a um intercâmbio e a uma aproximação entre escolas, a um certo ecumenismo, onde os limites se tornam cada vez mais permeáveis. Muitos psicoterapeutas trabalham de uma forma puramente instrumental, sem vincular-se a uma escola. Aprendem vários métodos e os associam na prática, de acordo com a necessidade. Corpo e alma. Além das técnicas instrumentais, a psicoterapia também precisa da assistência espiritual. Isto se aplica, sobretudo, à psicossomática, aquela psicoterapia que pretende, em colaboração com a medicina, aliviar e também curar doenças do corpo através da alma. Pois fazemos a experiência de que certos acontecimentos, por exemplo, uma separação prematura da mãe, produzem posteriormente efeitos não apenas sobre a alma, mas também sobre o corpo. Nesses casos, pode-se tentar trazer à luz, mais uma vez, aquilo que na época fez sofrer a alma e mais tarde atuou também sobre o corpo.
a pessoa o encara de novo, reconcilia-se com isso na medida em que o aceita tal como foi. E encontra, então, a partir da sintonia com esse destino, também o alívio e a cura para o corpo. Ilustro com um exemplo. Durante um curso em Londres, uma mulher, numa cadeira de rodas, contou que aos 2 anos teve paralisia infantil e sobreviveu à doença sem consequências sérias. Entretanto, há alguns anos começou a sentir-se incapacitada, passando a usar uma cadeira de rodas. Eu lhe perguntei: você agradeceu naquela época por sua cura? Como em muitos outros casos, isso não tinha acontecido. Quando uma pessoa foi salva de uma situação ou doença com risco de vida, frequentemente ela diz que superou a doença, ou, com uma expressão ainda mais crassa, que a venceu. Então, o eu se sente como um herói e no controle. E a alma, que é o que realmente atua, se retrai e entrega o eu a seu destino. O resultado é que, muitas vezes, algo maior convence o eu, de formas, muitas vezes, dolorosa, a mudar de atitude. Sugeri a essa mulher que fechasse os olhos e dissesse interiormente: se minha incapacidade é o preço de minha sobrevivência, eu o pago de boa vontade. Como ela resistia, contei-lhe a história de um homem ainda jovem que ficou tão incapacitado pela poliomielite que só conseguia mover ligeiramente a cabeça e uma das mãos. Quando lhe perguntei qual era a história que tocava mais fundo sua alma, ele me contou a seguinte história zen. Um alpinista cai e fica pendurado pela corda sobre o abismo. Acima dele, vê alguns ratos roendo a sua corda. Então avista no penhasco 2 morangos silvestres ao alcance de sua mão. Colhe-os, coloca-os na boca e diz: como estão doces! Então perguntei à mulher: quando você imagina, de um lado, que sua vida transcorreu com saúde, e de outro lado, a vê tal como realmente foi, qual dessas duas é a mais preciosa? Ela resistiu por muito tempo com desculpas. Então chorou e disse: esta aqui é a mais preciosa. Esse é um ato religioso que se afasta do eu e de seu controle em favor da entrega e da sintonia. Mas é justamente desse ato que nasce uma força que alivia e cura. Por vezes, a alma também quer adoecer e morrer devido a uma sintonia com algo maior e a uma atitude religiosa que renunciou a atuar. Pois, às vezes, a alma precisa de uma doença para purificar-se, ou deseja morrer porque sente que seu tempo acabou. Há pouco tempo, uma mulher que sofria de câncer contou-me um sonho estranho. Olhava no espelho e via-se sem cabeça. Eu lhe disse: isso é um sonho de morte. Ela disse: mas no sonho eu não sentia medo. Eu lhe disse: justamente. A alma, em sua profundeza, não tem medo da morte.
Existe na alma um movimento de anseio para retornar à origem. Quando chega o momento certo, a alma se volta para a origem e fica em paz. Nesse movimento existe uma incrível beleza e profundidade. É absolutamente o movimento mais profundo. Algumas pessoas, porém, querem fazê-lo antes do tempo. Elas interferem no movimento natural e, com isso, prejudicam a alma. É preciso ajudá-las para que se detenham, pois quem toma esse caminho antes da hora peca contra esse movimento, que é totalmente tranquilo e pacífico. E quem se entrega tranquilamente a esse movimento natural, sente, às vezes, que ele se detém espontaneamente. Outro exemplo sobre o tema. No programa de TV sobre curas espontâneas, foi apresentado um paciente que tinha sido operado de câncer. Quando os médicos reconheceram que nada mais podiam fazer, desenganaram-no e lhe deram alta. Sabendo que sua vida estava no fim, ele sentou-se em sua casa com sua esposa e fez o seu testamento. Ao terminar, sentiu uma espécie de tranco no corpo e, a partir daí, as células cancerosas começaram a morrer. Segundo o atestado dos médicos, ele ficou totalmente curado. O que acontecera? O homem entrou em sintonia com a morte, com o destino e o fim, com a origem última da qual a vida emerge e na qual volta a emergir. A partir dessa sintonia, seu movimento para a morte se inverteu e o reconduziu à vida. A comunidade de destino. Existem também acontecimentos e destinos na família de origem dos pacientes que, embora não tenham sido vividos pessoalmente por eles, provocam neles doenças graves. Aqui o eu também desempenha um papel, mas de forma inusitada. Muitas vezes os pacientes tentam, por exemplo, anular o que os separou dos pais ou dos filhos falecidos, dizendo interiormente a eles: eu sigo você. Muitas vezes convertem esta frase em realidade, seja através de uma doença fatal, seja através de um grave acidente ou de suicídio. Ou então, tentam mudar o destino trágico de uma pessoa querida com recursos mágicos, mesmo depois do fato, dizendo interiormente a ela: antes morra eu do que você. Também essa frase é às vezes convertida em realidade, através de uma doença, de um acidente ou de suicídio. Ou ainda tentam expiar culpas, próprias ou alheias, através de uma doença ou da morte, como se fosse possível compensar ou anular um destino funesto através de outro igual. Também nesses casos, não se consegue êxito apenas com técnicas instrumentais. É necessária uma abordagem psicossomática que esteja consciente do fundo religioso da doença e da cura, e que o leve em consideração. Essa abordagem procura com cuidado que essa pessoa abandone uma atitude religiosa que tenta abolir magicamente a realidade da morte, da culpa e do destino, e adote uma atitude religiosa que se ajuste
a essas realidades. Através disso, ela reencontrará o caminho para o que lhe é próprio, para a própria grandeza e força, a própria vida, a saúde e a felicidade. Somente a partir desta postura terapêutica é que o trabalho com as constelações familiares poderá desenvolver sua força reconciliadora e curativa. O centro vazio. A pergunta que se coloca para os psicoterapeutas é: como poderão chegar a essa atitude com a possibilidade de desencadear e manter tais efeitos? Não elaboro grandes pensamentos a respeito, porque me atenho ao conselho de um amigo meu, um certo Lao Tzu, morto há muito tempo. Ele fala no Tao Te Ching sobre os efeitos de se retrair e de se recolher no centro vazio. Quem se recolhe ao centro vazio permanece sem intenções e sem medo. Espontaneamente, e sem que ele se mova, a multiplicidade se ordena em torno dele. Esta é a atitude que o terapeuta pode assumir diante de destinos pesados e doenças graves. Recolher-se ao centro vazio. Nesse processo, ele não precisa fechar os olhos, pois o centro vazio não está encapsulado, mas conectado. Assim, o terapeuta entra simultaneamente em contato com o destino e a doença, abrindo para eles, por assim dizer, sua máxima superfície e sem medo. Isso é especialmente importante, pois quem tem medo do que poderia acontecer perdeu sua força e sua vigilância. No centro vazio, estamos em conexão com forças que transcendem em muito o eu e seu planejamento. Quando nos confiamos a elas, emerge de repente imagens de solução, frases de solução e também indicações para agir, que então seguimos. Nisso também acontecem erros, é natural, mas eles podem ser regulados a partir do eco que produzem. Assim, o terapeuta não precisa ser perfeito nessa atitude. Ele não se arroga nada. Simplesmente fica tranquilo nesse centro. Então, essa forma de terapia é bem-sucedida. Chamo de humildade essa atitude destituída de propósitos, que aceita a pessoa doente como ela é. Aceita a sua doença como ela é. E aceita o seu destino como ele é. Ela surge da sintonia entre a alma e o eu. E é um ato genuinamente religioso. Para terminar, contarei ainda uma história a respeito desse tema. É uma história filosófica, ou religiosa, ou terapêutica, pois nela essas diferenças foram abolidas. A história se chama O Círculo. Uma pessoa perplexa perguntou a alguém que a acompanhava num trecho do caminho: diga-me, o que conta para ela? O outro lhe respondeu: o que conta é, em primeiro lugar, que temos vida por algum tempo. Assim, ela começa
quando já havia muitas coisas, e quando cessa, cai na multiplicidade que havia antes. Quando um círculo se fecha, o fim e o princípio se tornam uma coisa única. Assim, o que vem depois da nossa vida se liga sem costura ao que havia antes, como se não houvesse passado nenhum tempo no meio. Assim, só temos o tempo agora. O que conta é, em seguida, que, junto com o tempo, foge de nós, o que nele produzimos, como se pertencesse a um outro tempo. E como se, quando pensamos estar agindo, fôssemos mantidos apenas como instrumentos usados para algo que está além de nós e postos de lado outra vez. Quando somos dispensados, nos consumamos. A pessoa perplexa perguntou: se nós e o que produzimos duramos um tempo e acabamos, o que conta quando nosso tempo se encerra? O outro respondeu: o que conta é o antes e o depois, como uma só coisa. Então, se apartaram seus caminhos e seus tempos, e ambos pararam e fizeram pausa. Maravilha! Que lindo! Conseguimos aqui terminar a nossa leitura, que maravilha! Vamos recolher aqui também os frutos dos nossos esforços no final desse livro. Então, ele está falando aqui, em primeiro lugar, sobre, acho que eu parei aqui, foi filosofia e psicologia. Onde foi que eu parei de comentar, por favor? Foi, filosofia e psicologia. Filosofia e psicologia. Exatamente. Aí ele vem falar tudo que eu já tinha dito, né? Então, já, de uma certa maneira, eu já comentei essa parte, mas eu vou trazer aqui algumas coisas, né? Então, ele mostra, olha lá, ó, a filosofia e a psicologia têm esse mérito de ter essa observação imparcial da realidade, dos seus limites, e cada uma contribuiu de uma certa maneira. Aí ele vai falar, olha, das fontes, né? Que eu falei para vocês. As pessoas falam, Bert Hellinger não fala das fontes. Ele fala, mas você tem que ouvir quando ele as cita, né? Então, ele vai falar de Freud, de Jung, e mostrando como Freud fala das imagens de Deus como projeções, Jung fala como arquétipos pré-existentes, ou ideais, ou ideias, né, pré-existentes. Depois ele fala desse autor, Wolfgang Gigerich, que fala sobre a bomba atômica, e é muito interessante ele falar sobre isso. Eu já tinha lido esse livro, por isso a gente muitas vezes precisa ler um livro uma e outra vez, porque a bomba atômica também é citada por um outro autor que eu quero trazer para a nossa comunidade de estudos, que é o Stanislav Grof, como uma imagem que se refere ao nosso nascimento. E aqui ele está falando de como essa imagem da bomba atômica também pode ser uma análise daquilo que acontece dentro da religião judaico-cristã e sobre, de um modo geral, essa perspectiva do Ocidente quando ela se concretiza de uma maneira trágica, né? Então, é como se todas essas ideias da ciência, porque hoje a gente fala, ainda mais depois da gente saindo da pandemia, né? Falam de ciência, mas se vocês observarem bem, a ciência também acaba virando uma religião. Ela acaba virando, assim, o lugar de verdade dentro da sociedade. E em outros livros, não é o caso desse livro, Bert Hellinger fala, não existe nada menos científico do que essa atitude que atualmente está tão disseminada dentro da ciência. E isso não é só Bert Hellinger que fala, porque qualquer cientista que realmente, especialmente os cientistas sociais, que estudem outros filósofos da ciência, sabem que
isso não diz respeito à origem dessa palavra, à origem desse conceito, ou seja, essa transformação da ciência em religião, porque aí agora eu falo, isso não é científico e eu tenho toda uma autoridade, eu tenho todo um poder, e aí a ciência deixou de ser essa investigação criativa, aberta, da vida, da existência, e passa a ser um local de verdade com figurinhas marcadas que só é possível se alcançar através daquele caminho, né? E, no caso, o caminho cartesiano. Aí, ele mostrou o que eu já tinha falado sobre as comparações, né, daquilo que acontece dentro da família com a relação com o divino, então eu só vou acrescentar as relações de negócios, né? Que eu já falei do pai, falei da mãe, falei da comunidade de santos ou da comunidade de destino, do noivo, da noiva, mas assim, muitas vezes uma relação de negócio. E a outra coisa que ele acrescenta aqui, que é essa onde você se coloca acima de Deus, onde você fala, não, Deus não devia ter feito isso. E aqui ele acrescenta também aquilo que eu já tinha comentado, como a busca do pai, né, de um pai melhor, e o ascetismo, né? Ou seja, a negação do corpo, das necessidades do corpo, que também não deixa de estar presente também nesse voto de castidade, né? Como uma negação da mãe. Então, ele mostra como existe uma transferência, que também, olha, vocês podem remontar a Freud, são projeções, né? Da nossa família, das nossas relações familiares, para essa relação com o divino. Então, ele mostra a necessidade da purificação dessas ideias, e ele traz essa história, né, do vazio, que é do tipo assim, não, eu fui buscar um mestre, mas encontrei um cocheiro cego, e nós mesmos eram cegos, né? Então, quem sabe se a gente andássemos, né, como diz assim, tateando, pudesse com a nossa bengala tatear esse vazio, né? Ou seja, e a bengala remete à ideia do cego, né, que precisa de um instrumento para tatear e encontrar, no caso aqui, a sabedoria que pode vir nessa religião natural, que nessa atitude humilde encontra o vazio. Depois ele fala sobre a psicoterapia e a religião revelada. Nossa, eu até quase eu ri com isso, porque é justamente o que acontece também em relação à constelação familiar e à psicoterapia científica, ou várias escolas psicoterapêuticas entre si, e também com um fenômeno que está acontecendo dentro do campo da constelação familiar, que é essa necessidade de estruturação. Até que ponto essa necessidade de estruturação vai nos levar a um novo sindicato, a um novo fechamento, diz que Bert Hellinger tão magistralmente nos alerta aqui nesse capítulo. Então, ele fala, como dentro das religiões, também encontramos nessas escolas adeptos que, devido a uma compreensão pessoal, se afastam da doutrina e das práticas prescritas, e aí acabam temendo serem condenados, excluídos. Então, que possamos aproveitar essa leitura desse texto para fazermos uma reflexão também sobre o campo da constelação, sobre como nós nos colocamos dentro desse campo, como percebemos as escolas, as necessidades de organização desse campo, e como podemos, quem sabe, com esses sábios conceitos, fazer um pouquinho diferente. Aí depois eu acho que esse subcapítulo aqui, esse item, a competência, é fantástico, para começar pelo título, né? A competência, o que ele está tratando aqui? Ele está falando sobre essa competência que é adquirida não apenas através de várias técnicas. Ele mostra, olha, existem algumas pessoas que ficam lá fechadas, eu sou parte dessa escola, faço desse jeito. Ele fala, não, tem outras pessoas que vão fazendo várias transdisciplinaridades, né? Ou seja, elas vão fazendo um conjunto, vão aprendendo um conjunto de técnicas ou um conjunto de propostas sobre a realidade. E Bert Hellinger, num determinado momento da vida dele, ele fez isso. Ele estudou análise primal, o grito primal, análise de script, gestalt, a própria experiência somática com o Peter Levine. Ele foi estudando com a psicanálise, ele foi estudando em vários lugares, mas mesmo assim ele nos leva a um lugar adiante.
né? Então, ele fala, olha, alguns terapeutas trabalham de forma puramente instrumental, mas o que ele está falando em relação a essa competência? A competência não vem de trabalhar de maneira puramente instrumental. Por isso, nós precisamos estudar, estamos aqui nessa comunidade de estudo, mas nós precisamos aplicar e, principalmente, desenvolver essa competência através da vivência da constelação familiar, né? Depois ele vai falar sobre o corpo e alma, né? Onde existe essa compreensão de que, olha, além dessas técnicas, também é necessário uma assistência espiritual. Inclusive, por exemplo, assim, é muito comum dentro da literatura, não sei se vocês já ouviram falar, isso também vem do Stanislav Grof, mas essa ideia da existência de uma emergência espiritual. Esses estados ampliados, que às vezes podem ser considerados psicóticos, existe uma outra leitura. Olha, eu tenho que saber diferenciar entre o que é uma crise psicótica ou um evento dessa natureza com uma emergência espiritual. Então, digamos que, especialmente dentro da psicologia transpessoal, onde começaram a perceber a existência desses fenômenos, que são fenômenos que não têm apenas a ver com a transgeracionalidade da família, mas que são fenômenos, inclusive, globais, que existe essa dimensão, né? E aí ele traz o exemplo claro da psicossomática, de que maneira esses eventos estão relacionados, né? Os eventos que nós vivemos traumáticos estão relacionados com as condições físicas, e como, aí ele explica como ele trabalha aqui, né? De trazer o evento traumático à luz e se harmonizar em relação a esse evento traumático, e ele traz histórias fantásticas e mostra, de uma certa maneira, nos traz aquela compreensão de como uma vida, como essa vida, com todas as dificuldades que a gente tem, ela é muito mais rica do que seria essa vida ideal, e aí nós podemos levar essa reflexão para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso companheiro, e assim por diante, né? Depois, o que mais? E ele fala também sobre a alma que quer também adoecer, a alma que também quer morrer, ou seja, da alma que também sabe que precisa de uma doença para purificar-se, por exemplo, purificar-se não é uma... sempre que eu falo essa palavra, eu procuro trazer a interpretação dela, e eu convido vocês a fazer a mesma coisa, porque é uma palavra que pode dar a ideia de que Bert Hellinger está, tipo, fazendo lavagem cerebral, ainda mais ele sendo alemão. Então, vamos entender o que é a purificação, ou seja, é uma transformação essencial, necessária, que, de uma certa maneira, as doenças também nos conduzem, né? Então, ele mostra que esse encarar a morte, de encarar a doença com essa perspectiva, é um movimento de, ele coloca aqui, indescritível beleza e profundidade, né? E ele também dá um alerta em relação ao suicídio. Ele fala assim, olha, é importante também perceber que esse movimento ele tem um momento natural de acontecer, que essa tendência ao suicídio ela tem a ver com essa necessidade de seguir alguém na morte, né? Que tem a necessidade de fazer por outra pessoa da família, o que tem a ver com esse próximo item, que é a comunidade de destino, né? Como as pessoas compartilham desse destino dentro dos grupos. Depois ele vai falar, eu não vou entrar muito no mérito da comunidade de destino, porque já passamos um pouco da hora, e vocês sabem bem do que são essas dinâmicas, imagino. Aí ele fala no centro vazio sobre como os psicoterapeutas podem chegar nesse lugar, e ele vai explicar o que é o centro vazio, né? E ele fala assim de uma maneira muito graciosa, né, do Lao Tse como sendo um amigo seu, e algumas pessoas até falam que poderia ser o próprio Bert Hellinger, né? Porque assim a filosofia dele digamos assim, a materialização da ideia original do Lao Tse dentro desse campo da ajuda psicoterapêutica, podemos dizer agora, usando esse nome de uma maneira bem ampla, né? Não restrita ao campo da psicologia científica. Então, ele vai falar disso que o Lao Tse explicou dentro do Tao Te Ching, e que os meus alunos que fazem constelação comigo, fazem curso de constelação comigo, experimentam uma e outra vez. Dessa vez, por exemplo, nós fizemos um exercício que o próprio Bert Hellinger tinha feito num curso, onde ele colocava uma pessoa e todos ao redor, representando tudo que poderia estar ali com aquela pessoa.
que vocês imaginam que acontece? Aí você fala, nossa, mas isso é um caos, né? Existem outros consteladores que fazem trabalhos desse tipo. Não foi só Bert Hellinger, eu conheço alguns que fazem isso. O que acontece? De repente, aquela multiplicidade vai se reunindo dentro de um centro, e aquilo que é mais essencial emerge. Então, é um processo também de confiarmos no poder desse centro vazio, desse método, desse caminho de conhecimento. E depois vem essa história maravilhosa, né? Então ele fala, antes de eu entrar na história, chamo de humildade a essa atitude destituída de propósito, né? E ela é destituída de propósito e ela aceita a pessoa doente, e ela aceita cada um exatamente como ele é. Né? E ele termina de forma magistral esse livro, né? Dizendo, olha, fazendo uma reflexão, o que conta para nós então? Aí esse final de semana eu fui num local onde uma pessoa citou um outro querido professor, que é o Claudinaro Rangel. Ele falou assim, olha, qual é o sentido da vida? Ele falou assim, o sentido da vida é igual a um pé de tomate. É nascer, dar tomate e morrer. E isso também é o que está presente aqui. Então, ele fala assim, o que conta para nós? Então, ele fala assim, olha, o que conta é, você tem a vida durante algum tempo. Havia muitas coisas antes, depois o círculo vai se fechar, por isso essa história se chama o círculo. O círculo é do nascimento até a morte, né? Então é como se a morte fosse a completude da vida. Aí ele fala assim, ó, o que conta é que você tem essa vida, que esse círculo uma hora vai se fechar e aquilo que você está produzindo vai, de uma certa maneira, fugindo de você, você está mantendo aquilo durante algum tempo, você é um instrumento disso que está acontecendo para algo que vai além de você. Aí eu chamo aqui uma atenção para uma frase, porque essa frase aqui ela está traduzida de uma maneira, mas ela é, na verdade, o título de um livro. Ele fala assim, quando somos dispensados, nos consumamos. Esse é o título do livro, Liberados Somos Concluídos. Esse é o título desse livro, e esse é o sentido disso. E eu me lembro de Sophie comentando que ela assim, ela falou assim, que uma vez ela e o Bert Hellinger, que ele recebia essas compreensões, mas ele mesmo era movido a entendê-las, e ela ficava, poxa, mas que frase estranha, liberados somos concluídos, que frase é essa? Entendem? Então, isso um pouco do que é o processo dele, né? E aí ele fala, né? Bom, se nós e aquilo que nós produzimos, vamos ficar aqui só um pouquinho, o que conta então? O que conta? Então, melhor não fazer nada, então, né? Vamos ficar aqui só um pouquinho. Ele fala assim, olha, o que conta é isso, esse é algo maior, é aquilo que veio antes e que vem depois como uma coisa só. E aí ele termina e eu vou convidar vocês a fazer a mesma coisa. Vamos apartar o nosso caminho durante a semana e convidar cada um de vocês que possam, então, fazer uma pausa e, quem sabe, pensar um pouco sobre tudo que está aqui. O que mais vocês têm para me perguntar ou para comentar? Vamos aproveitar, mesmo que a gente já tenha passado, para que não fique nenhuma dúvida. Então, ao longo dessa semana, acho que a gente poderia encerrar, né, Geraldo, esse livro, que eu queria só falar um recadinho. Sim, podemos fechar a gravação, né? Isso, muito obrigada. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, Edilvais, pela brilhante leitura, muito obrigado, professora, pelas explicações. Até a próxima aula. Boa noite a todos.